Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, sejamos profeta de fogo, vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na esquerda. Vamos ser homens e mulheres místicos, sobrenatural, meus irmãos. Queridos amiguinhos, ofereço-lhes este belo botão de rosa, uma das contas de seu rosário, que lhes parece tão significante. Mas se vocês soubessem quão preciosa é esta conta, e este maravilhoso botão se abrirá numa espetacular rosa, caso vocês rezem suas ave-marias com devoção. Seria muito esperar que vocês rezassem os 15 mistérios todos os dias, mas que então reze pelo menos 5 mistérios e os reze com devido amor e devoção. Este rosário será seu pequeno diadema de rosas, sua coroa para Jesus e Maria. Mas, por favor, preste atenção em cada palavra que eu disse e ouçam cuidadosamente uma história verídica que eu vou lhes contar, na esperança de que se lembre sempre dela. Duas meninas, duas irmãzinhas rezavam muito belamente o rosário e com devoção em frente de sua casa. Uma linda senhora apareceu de repente e se dirigiu à mais nova, que tinha somente 6 ou 7 anos, pegou-a pela mão e a levou embora. Sua irmã mais velha ficou pasmada e começou a procurar pela pequena menina por todo lugar. Por fim, não encontrando ela, voltou para casa e, comovida, contou a seus pais que sua irmã havia sido raptada por 3 dias completos. Os pobres pais procuraram a criança, mas não conseguiram encontrá-la. Ao fim do 3º dia, eles encontraram na porta da frente, se mostrando extremamente alegre e feliz. Naturalmente, eles perguntaram a ela onde havia estado, e ela lhes disse que a senhora a quem ela estava rezando o rosário levou-a a um lugar maravilhoso, onde ela comeu coisas deliciosas. E ela disse que a senhora também lhe deu um bebezinho para segurar que ele era belíssimo e que ela o tinha beijado várias vezes. Os pais, que tinham se convertido à fé católica há pouco tempo atrás, pediram para ver o padre jesuíta que os tinha instruído em seu ingresso na igreja e que lhes tinha ensinado a devoção ao Santíssimo Rosário. Eles lhes contaram tudo o que aconteceu, e foi este próprio sacerdote que me contou esta história acontecida no Paraguai. Então, caras crianças, imite estas duas meninas e reze o seu rosário todo dia, como elas sempre fizeram. Se o fizerem, vocês adquirirão o direito de ir aos céus para ver Jesus e Maria. Se não for o desejo deles que vocês os vejam nesta vida, de qualquer forma, depois que morrerem, vocês o verão na eternidade. Amém. Assim o seja, que todos os homens, os estudiosos e os simples, os justos e os pecadores, os maiorais e os pequenos, louve e honre a Jesus e Maria, dia e noite, através da oração do Santíssimo Rosário. Saudai a Maria, que tem
trabalhado muito entre vós. Romanos 16:6. Olha aí, queridas crianças, procure rezar o Santo Rosário. Os pais devem ensinar as crianças a rezar o Santo Rosário. Hoje as crianças querem estar só no WhatsApp, querem estar só com o celular na mão. Criança não é para estar com o celular. Os pais é para dar à criança o rosário, o terço para elas rezarem. Crescer e rezando. Como São Padre Pio dizia, que a sociedade hoje em dia, na época de Padre Pio, ele dizia: a sociedade está em pedaços porque não se reza. E hoje em dia o que está se vendo é isso. Cada dia mais a sociedade está em pedaços. Quantas crianças aí estão vivendo, nunca rezaram a Ave Maria, porque os pais não deram exemplo, não rezaram com elas, não ensinaram as crianças. E os pais têm que ensinar as crianças a rezar, a viver uma vida de santidade aqui na terra. Como essas crianças, essas duas irmãzinhas que rezaram belamente a oração do Santo Rosário. E hoje em dia que está precisando das crianças é a oração. Quem reza se salva, quem não reza se condena, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. São Padre Pio dizia: quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo e quem não reza se perde. Santa Teresa de Ávila dizia: quem não reza ou mais cedo ou mais tarde se tornou animal ou um demônio. Ela dizia que quem não reza se joga no inferno sem a ajuda dos demônios. E nós temos que ser homens e mulheres de oração. Vocês, mulheres, sejam mulheres de fogo de oração. Ensine seus filhos a rezar o Santo Rosário. Porque o mundo está assim hoje em dia. Muitas doenças. Porque as pessoas não rezam mais. Abandonaram a oração. Com a oração, você vence tudo. Com a oração, você se santifica. Com a oração, você santifica os irmãos. Com a oração, você muda o mundo. Com a oração, você é uma pessoa, um bom cristão, como dizia Santo Antônio Maria Claret. Não tem como considerar um bom cristão aquele que não rezar o Santo Rosário. Quem não reza não vai ser um bom cristão. Um bom cristão é aquele que tem uma vida de oração, que procura estar unido com Deus, que procura estar em oração sempre. Quando você reza, você se refugia no céu, dizia Santo Antônio de Pádua. E os santos, eles se santificaram, foram santos porque eles eram homens de muita oração. E nós temos que ser assim, de muita oração, de rezar o Santo Rosário, de não ter preguiça de rezar o Rosário. Hoje em dia, quantos estão tendo preguiça, não reza mais, começaram rezando o Rosário, hoje em dia não reza mais nem sequer um terço. Porque começaram no espírito e terminaram na carne. Nós temos que começar no espírito e ir até o fim, vivendo uma vida espiritual e não uma vida carnal. Temos que se levantar como homens de fogo, viver uma vida sobrenatural, uma vida mística. E só vai ter a vida mística, uma vida sobrenatural, quem procura ir até o fim, vivendo uma vida de oração, uma vida de meditação, fazendo penitência, sacrificando, fazendo jejum. Salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.